Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 17. Culto profético, onde o Senhor Deus tem feito milagres, maravilhas, operado sempre em nosso meio. Nós temos sentido a presença de Deus poderosamente neste lugar. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Kátia, nos confiar, né? Convidado eu era antes, irmão, agora só ela confia e nos cede a possibilidade de estar pregando. Quantas das vezes eu fui convidado para estar em São Bernardo? 12 anos, irmãos, glória a Deus. Agora Deus falou assim, você vai ficar lá, você vai ser convidado, não, você vai ser convocado. Né, sim, agora é convocado, e a bênção é grande. Êxodo, capítulo de número 17, o versículo que nós vamos ler é o de número 8. Hoje nós estamos agraciados com a presença do Wallace. O Wallace, ele corta o cabelo desse rapazinho muitos anos, hein? Desde garotinho, né? Uns 10 anos. E o Wallace falou que estava trabalhando e entrou. Quando ele entrou, eu fui lá falar com ele, pensei que ele tinha vindo por causa de alguma postagem. Não, foi o Espírito Santo que trouxe. Fica à vontade. Se gostar, fica com a gente. Deus é bom o tempo todo. Amém? Quem achou Êxodo 17, versículo 8, diga amém. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Diga, no cume do monte. Diga assim, com a vara estendida. E fez Josué como Moisés disse. Diga assim, Josué fez como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, diga, uma pedra, e puseram debaixo dele para assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Diga comigo, Jeová Nissi. Diga, Jeová Nissi. Diga, o Senhor é a minha bandeira. Quantos dizem amém? Meus irmãos, interessante é que Deus começa agora a trabalhar na vida de ex-escravos. Deus começa a trabalhar na vida de ex-escravos. Quem eram esses escravos? Povo de Deus. Quem era esse povo? Descendente de Jacó, que recebeu o nome de Israel. O povo que chegou no Egito por causa de José. José, que foi governador no Egito.
José, que foi governador no Egito, e pediu para que os seus irmãos descessem para o Egito e lá habitasse com seus pais, com seus irmãos. E José tinha facilidades, por quê? Porque ele tinha um cargo de governador. Quem se lembra bem, vai se lembrar que José foi aquele que Deus usou para estar dando interpretação para os sonhos de Faraó. Faraó teve sonhos, e o sonho era de vacas gordas e vacas magras. E as vacas gordas era tempo de fartura, e as vacas magras era tempo de miséria. José, cheio de Deus, interpretou o sonho, trouxe a interpretação e foi colocado numa posição de destaque. Essa posição de destaque, ele agora, tendo estado tanto tempo longe da sua família, estado tanto tempo longe do seu pai, lhe traz agora um benefício. Os seus pais descem para o Egito. A Bíblia diz que morre o faraó que José ajudou a interpretar o seu sonho. E se levanta um outro faraó que não conhece a José, que não conhece a Jacó, que não sabe nada dessa história. E agora este faraó que se levanta, agora é orientado dizendo, olha, dentro do Egito existe um povo que não serve aos deuses egípcios, existe um povo que não serve aos deuses egípcios. Vamos fazer o seguinte, para que esse povo, de repente, que não serve aos deuses egípcios, que não segue a nossa cultura, que não obedece na totalidade aquilo que nós ordenamos e ensinamos, venha um outro povo e ele se junte a esse povo e comece a guerrilhar contra nós. Vamos fazer o seguinte, estão crescendo, estão aumentando, todos os filhos desses hebreus que nascer, vamos fazer o seguinte, vamos matar essas crianças, todos aqueles que forem homens. Você conhece a história, você sabe que ali Deus usou as parteiras que não permitiu que Moisés fosse morto. E ali, durante alguns meses, Joquebede guardou Moisés, fez um betume num cesto, colocou no Nilo. Moisés foi criado, 40 anos no palácio. Dudu, eu acredito que Deus vai te ajudar muito nesse fundo musical aí. Aleluia, glória a Deus. 40 anos agora, o homem que queria matar a Moisés, agora está dando sustento, está dando roupa, e está dando comida, e está ensinando, e está bajulando, e nem imagina que aquele ali seria o grande homem que Deus levantaria para liderar o povo contra a escravidão do Egito. O problema maior, irmãos, são as consequências que isso trouxe. Uma decisão de um líder soberano, tirano, de matar, de fazer, de escravizar. E começou a colocar fardos pesados sobre esse povo. E de repente agora Moisés descobre que ele é hebreu e ele decide agora vingar, evitar uma briga entre um egípcio e um hebreu. E quando ele vai evitar essa briga forte, treinado, recebeu o treinamento, ele acaba matando o egípcio. Fazendo isso, ele tem que fugir. Todas as vezes que eu e você tentarmos fazer as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio poder, vamos ser frustrados. Mas se nós dependermos de Deus, aleluia, se nós confiarmos em Deus, tenha certeza, nós vamos conseguir fazer as coisas. Moisés tinha sim um propósito, Moisés tinha um chamado, mas Moisés tentou fazer da forma que ele queria. Olhe para alguém e diga assim, da sua maneira não vai dar certo. Diga assim, seu método pode ser bem sucedido, mas ele não é infalível. Diga assim, mas existe um Deus que tem uma direção, um método, uma maneira, oh glória. Existe um Deus que tem um caminho, uma direção, uma estratégia, oh aleluia, uma medida que não falha. Existe um Deus que escondeu no lugar onde o homem queria matar Moisés, escondeu Moisés lá. Colocou Moisés lá, foi criado lá, foi ensinado lá. E depois de 40 anos ele teve que fugir para o deserto. E agora com
80 anos, se passaram 40 anos, Deus aparece para ele lá, no monte, quando ele procura uma ovelha que perdeu. Sabemos que uma sarça está agora incandescente, o fogo queimando. Moisés, curioso, vai até a sarça e começa um diálogo. E o Senhor diz: tira a sandália dos seus pés, o lugar que você pisa é santo. E Deus começa a dizer que ouviu e viu. Diz o quê? Ouviu e viu atentamente a oração do povo. Deus ouviu e Deus viu. Deus ouviu e Deus viu. Diga para alguém, faz assim para alguém, ó. Ele ouve. Diga para alguém, ele vê. Agora olhe para mim, que eu não vou colocar em ninguém enrascado, eu mesmo vou dizer. Deus ouve, Deus vê. Deus ouve o que eu não ouço, e Deus escuta o que você não escuta. Deus vê o que eu não vejo, e Deus vê o que você não vê. Sabe a luta que você está passando? Que parece que ninguém está vendo, ninguém está notando. Sabe as palavras que você ouviu? Que parece que ninguém ouviu. Sabe o processo que você passou? Que parece que ninguém está vendo, ninguém está ligando. Existe um Deus que já tem um projeto, que já tem um plano, que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa escapar da mão dEle, operando Ele, ninguém impedirá, aleluia. Existe um Deus que é poderoso, que antes mesmo da situação acontecer, Ele já livrou um Moisés de ser afogado, Ele já treinou Moisés no palácio, Ele já preparou Moisés para no tempo certo, falar: Moisés, eu não te chamei para ser príncipe do Egito, eu te chamei para liderar o meu povo, aleluia, em direção a uma terra que emana leite e mel. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o momento que Deus se apresenta para Moisés, Moisés já começa a dizer: mas eu sou um homem de lábios pesados, eu sou um homem de lábios pesados. Ele está dizendo: eu sou gago, eu não tenho eloquência, eu não falo de forma correta. Como é que eu vou lá falar com o Egito, lá com o faraó? Então Deus fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar como Deus, e Arão, teu irmão, vai como profeta. Olha para mim. Amém, Senhor. Eu vou dizer, olha bem para mim. Deus não quer saber das suas desculpas. Ele até ouve, Ele até escuta, mas as suas desculpas ficam para você. Deus vai dar um jeito de fazer da forma que Ele arquitetou. Se Ele te chamou, você está chamado. Se Ele te escolheu, você está escolhido. Se Ele te levantou, você está de pé. Se Ele te comissionou, você faz parte do exército. Não importa se você tem eloquência, carisma, força, habilidade, N coisas, diploma, certificado ou coisa parecida. Se preocupa não, Ele vai te capacitar e munir de ferramentas, instrumentos, seja o que for, para que a obra que Ele está te chamando para fazer aconteça da forma que Ele quer. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus por isso? Então Ele chama Moisés, Moisés tenta se esquivar. É normal pessoas tentarem se esquivar, porque nenhum de nós se considera apto o suficiente para fazer algo em nome de um Deus poderoso, maravilhoso, forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, alfa e ômega, começo e fim, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Está falando de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que provê, de um Deus que tudo faz. E a gente chega perto dele, a gente fica pequeno, tão incapaz de fazer. A gente tem que se esconder atrás das nossas desculpas. Desculpa, mas Deus não vai aceitar a sua desculpa. Deus vai te ouvir e Ele vai dar um jeito em você. Deus vai dar um jeito. Que jeito? Um jeito de te aperfeiçoar.
Que jeito, um jeito de te levantar. Que jeito, um jeito de te fortalecer. Que jeito, um jeito de melhorar. Deus tem projeto para fazer em mim e em ti, através de mim e através de ti, e no meio de nós. Moisés vai, você sabe a história, fala para Faraó, Faraó não deixa, ele faz da forma que Deus mandou, coloca a mão dentro, tira a mão para fora, está leprosa, não está mais leprosa, e assim vai, 10 pragas. Depois dos 2 sinais, os 2 primeiros sinais é o cajado vira cobra, o outro é a mão fica leprosa. Depois vem 10 pragas. Mas olhe bem para cá. Deus havia dito para Moisés que iria tirar o povo com mão forte. E o interessante é que Moisés ia falar, tá bom, pode ir. Daqui a pouco a Bíblia fala que Deus ia e dava o coração de Faraó. E o Faraó estava falando, não vai. Parece até que é brincadeira, né? Mas, escute bem. A Deus pertence a justiça. Se alguém te injustiçou, entrega na mão do Senhor. Olha para alguém e fala assim, esquece isso, vai. Fala, aprende a perdoar. Diga assim, e entrega a vingança nas mãos do Senhor. No final das contas, Deus, a última praga é que Deus diz, se não deixar o povo ir, todos os primogênitos do Egito vão morrer. E Deus manda agora o povo celebrar a Páscoa, comer o cordeiro, juntos, diga juntos, diga juntos, diga comunhão. Comem junto, passa o sangue no umbral da porta, o anjo da morte entra pelo Egito, e toda casa que tem o sangue não tem mortandade. Na sua casa não vai haver condenação. Na sua casa não vai acontecer mortandade. Porque o sangue está espargido sobre a sua vida. Aleluia. Então o povo sai e o povo começa agora uma caminhada. E quando eles estão nessa caminhada, indo para conquistar as cidades, a primeira cidade é Jericó. O muro é grande, o muro é alto, o portão é imponente e o povo lá de dentro é soberbo. E Deus olha para o povo, para Moisés e fala, 7 voltas. Cada dia uma volta. No último dia, 7 voltas. Faz assim para alguém. Irmãos, no começo da minha conversão, eu queria falar tudo. E é angustiante isso. Parece que você quer abrir a cabeça de todo mundo e enfiar Jesus lá dentro. E aí Deus usou um vaso e falou assim, Deus falou que vai colocar um freio na sua língua. Eu falei, como é que é, irmão? Deus falou. Não, então, não. Tem muro que não vai cair no primeiro dia. Mas eu comecei a vir na campanha, no culto profético, e eu pensei que o muro já ia cair. Olha para alguém e fala assim, 7 voltas. Eles deram 7 voltas. Cada dia uma. Alarmando, gritando, festejando, tocando buzina. Silêncio, silêncio, silêncio. Você vai conquistar. Olha para alguém e fala assim, você vai conquistar. Mas
vitória é sua. Não é para você ficar olhando o tamanho do muro, não é para você ficar olhando a espessura do muro, não é para você ficar olhando a estrutura do portão. Deus só mandou dar a volta. Nesse texto, Deus mandou o povo fazer o quê? Dar a volta. Só contempla, irmão, só contempla. Tem hora que você tem que só contemplar. E vai dando glória a Deus em silêncio. Vai dando glória. Não, mas aqui você pode dar glória alto, viu, irmão? Vai. Esse glória é lá naquele mistério que você está passando, naquela situação que você está enfrentando. Tem coisa que não dá para compartilhar, tem coisa que eu, glória, na mante, o que me te mandasse. Na manduri pedi que me ande faste, que me ande com. Você fala para qualquer um, o diabo vem e toma a tua bênção, você perde a tua vitória, irmão. Aleluia, Deus falou, se é no silêncio, é no silêncio. Deus falou que é, ó, no sétimo dia, 7 voltas. Olhe para mim. Imagina sol, deserto, ausência de água. Sabe por que Deus fez dar 7 voltas? E no último dia Ele fez dar 7 voltas no mesmo dia? Totalizando quantas voltas? Não tem condicionado, nem o Abel conseguia fazer esse povo ficar condicionado para esse jogo. nem o Parreira, nem o outro Zagalo, vocês vão ter que me engolir e ia conseguir condicionar esse povo para essa. Deus permitiu esse povo entender que não é pelas forças deles, mas pela força dele. Não é pela tua, não é pela minha, não é pela nossa, é pelo agir de Deus. No último dia, na 7ª volta, Moisés fala, grita, toca a buzina, que os muros cairão. E os muros caem, olha para cá, os muros caem e eles conquistam a cidade. E aí vem vindo as guerras. Então chega numa das guerras, Amaleque decide lutar contra, se opor, não vai passar, não vai conquistar, vou se opor, e ele foi lá, de graça, vou se opor. Já tinha ouvido falar que esse povo é um povo que veio do Egito, que Deus abriu o mar e fechou o mar. Já tinha ouvido falar que Deus derrubou o muro, mas mesmo assim, o inimigo é desaforado, mas o teu Deus e o meu Deus é grande. E Amaleque vem, e aí Moisés olha para Josué e fala assim, Josué, hoje você é capitão. Olhe para alguém e fala assim, tem ordem. Olha para alguém, irmão, fala assim, tem ordem e decência. Não é de qualquer jeito. Olhe bem para mim. Quem era Moisés? O que Moisés representava? Deus falou para Moisés que ia colocar ele como Deus. E Arão como profeta. Só que agora ele está como líder. Não é para falar faraó, agora é líder. Não é bagunçado. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. O líder recebeu de Deus uma medida e passou para o capitão. Falou, Josué, você vai lá. Escolhe homens. Olhe para alguém e diga assim, você é privilegiado. Agora diga assim, eu também. Somos privilegiados. Fomos escolhidos para fazer parte do exército do Deus vivo. Nós éramos contados na trincheira do diabo, soldado de Satanás. Mas Jesus nos resgatou, nos redimiu, nos perdoou, nos purificou e agora nós fazemos parte do seu rebanho. Imagina agora, Moisés fala, temos algumas ações de guerra, escolhe homens. Josué passou lá, escolheu, esse, vamos para a guerra. E o que mais? Enquanto vocês estão na guerra, eu estou lá no monte. Enquanto vocês estão na guerra, eu estou
Olhe para alguém e fala assim, não murmura não. Olhe para alguém e fala, não, não, olhe para mim, vem cá, olha para mim. Não murmura não. Se de repente você não vê o Moisés na guerra física. Se de repente você não vê Moisés com a espada na mão, dando espadada, é porque ele está lá em cima dizendo, Deus, tem misericórdia do povo. Deus, dá vitória do teu povo. Deus, ajuda o teu soldado. Deus, dá vitória. Deus, joga por terra. Deus, o Senhor prometeu. Então, uma das revelações que nós temos aqui é que Moisés não era preguiçoso. Ele estava cumprindo a sua função, o seu papel. Uma das coisas que o povo de Deus perde muito tempo é com contenda, é querendo saber onde é que está fulano, onde é que está Bertano, onde é que está ciclano. Se você se colocar na sua posição, imagina o soldado dizendo, mas Josué, o que Moisés vai ficar fazendo? Aí ele vai estar lá no monte, eu também quero estar lá no monte. Olha para alguém e fala assim, tem tempo de monte e tem tempo de batalha. Qual o tempo que você está vivendo? Tem hora que Deus fala, recua, retrocede, reavalia, reconsidera. Aleluia. Vai para a peleja. Josué e os soldados. Para o monte. Sobe. Moisés, diga Moisés. Diga Arão. Diga Ur. Fala assim, 3 subiram para o monte. Diga assim, o capitão Josué e os soldados foi para a peleja. Olha para mim, eu não sei se você vai ser do monte ou se você vai ser da luta, mas que você faz parte do povo de Deus, você faz, dá para dar glória. Eu não sei se você vai ser da oferta, eu não sei se você vai ser do louvor, eu não sei se você é da mídia, eu não sei se você é da intercessão, eu não sei se você é da palavra, eu não sei se você é dos que expulsa demônio, eu não sei se você é do que fala em mistério, eu não sei se você é do manto, da marcha ou do que você é, mas você tem que dar glória a Deus, porque uma das coisas você é, com certeza, servo do Deus Altíssimo. E aonde Deus quer desejar e decidir te usar, certamente Ele te capacitará. A Bíblia diz, Paulo falando, que nem todos são orelha, e nem todos são nariz, e nem todos são boca. Mas todos são integrantes do corpo. Olha para mim, não vou colocar mais ninguém enrascado, olha bem para cá. Se você não é orelha, não quer dizer que você não é importante. A propósito, qual que é o membro maior do corpo? Ai, o Guilherme está afiado, a pele, aleluia, glória. Cada parte do corpo é importante. Olhe bem para mim, você tem importância no corpo de Cristo. Para desse negócio, eu não vou, misericórdia, toda a birra sai de você agora, vai, todo dengo, está repreendido em nome de Jesus. Já pensou o soldadinho dengoso? Ai, Josué, se não me der a lança, eu não vou com a espada. Você não vai que... E os amalequitas vindo contra. Os amalequitas vindo, irmão. Com espada, com lança. Não dá tempo de discutir. É guerra. Nós estamos em guerra. O nosso inimigo, há mais de 2000 anos, tentou matar o nosso general, que é Cristo. Mas não matou. Ele se entregou e ele reviveu para a glória do Senhor. E há mais de 2000 anos ele vem perseguindo a igreja. Tentando parar, mas não para, não vai parar. Moisés está no monte orando, diga Moisés orando, diga Josué lutando, diga assim Arão e Ur observando. Já pensou?
pensou alguém falasse assim, o que Ur e Arão vai fazer lá em cima? Eu vou pregar. Você quer que eu te fale? Nem Arão, nem Ur, quando subiu, sabia por que subiu. Moisés falou assim, você e você comigo, vem. Vem. Você é Josué, eu vou te ungir, é Josué. Está ungido, Josué, levanta aí. Você é Josué. Está vendo esse exército todo aqui? Esse exército aqui, ó, vai lá. Fica ali no meio ali que esse exército está. Isso aqui é tudo exército. Vocês não estão vendo, não? Tem anjo aqui também, irmão. A Bíblia diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Irmão, depois você vai olhar o texto. Depois você vai olhar o texto. Moisés fala assim, Josué, você vai com o povo para a guerra. Eu vou estar no monte. E sabe o que vai estar na minha mão? O cajado. Diga, o cajado. Diga assim, o mesmo que tocou na água. Diga, o mesmo que tocou na rocha. Naquele período, eles precisavam de uma referência. Então, Deus permitiu que tivesse uma referência naquele período. Diga assim, sem amuleto. Não é para falar para alguém, não. Você vai só falar, sem amuleto. Só para você entender. Agora, Moisés está lá, com o cajado na mão, estendido e orando. Diga comigo, 80 anos. Quem tem aqui mais de 70? Levanta a mão. Mais de 60? Amém. Mais que 40. Vamos parar por aqui. A palavra de Deus diz que é 70. Fica em pé, Josué. Você entendeu o processo. Mas Josué não ficou em pé, parado. Josué estava fazendo o que lá embaixo? Lutando. E o povo? Lutando junto. Irmão, é espadada para lá, espadada para cá, é pé, é braço, o pau estava quebrando, irmão. Não era flor. Não, irmão, naquela época era na espada mesmo, era sangue voando. Eu acho que era pior do que aquela torcida endemoniada que fica gritando sangue no olho da orelha. Essa daí mesmo. Aleluia. E o negócio acontecendo, mas daqui a pouco Moisés começa o quê? O texto diz que a mão de Moisés era pesada. Pega o banquinho, um de vocês pega o banquinho. Traz o banquinho aqui, me ajuda aí. Meia luz. De óculos. Não, irmão, não consigo. É só para ilustrar a mensagem, tá? Perdão, Jesus, eu pequei. Fui falar mal do santo. Já pedi perdão, irmão. Já pedi perdão. É que tem um pregador que prega sentado, irmão. E aí a mão do Moisés está fazendo o quê? Nesse mesmo momento, Arão e Ur conseguem entender qual é o propósito deles ali no monte. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para... E como você vai estar pronto para servir em casa, assistindo série? Na hora do culto, irmão. Nós dando espadada nos demônios, botando Satanás para correr. Sei lá, com o controle da Netflix na mão, irmão. Vigia, pelo amor de Deus. Diga assim, você e eu somos soldados.
do exército de Cristo. Ele nos chamou com propósito. A mão está baixando. O que Arão faz? O que Ur faz? Se esse menino fizer tudo isso comigo lá em casa, eu vou ficar muito feliz. Já entendeu o recado? Pode sentar. Aleluia. Não, irmão, não é pessoal, não. Eu só usei eles. Escute bem. Mas eu vou usar a Duda, vou usar a Duda, mas não, mas você vai ficar sentado aí, só de exemplo, tá? A Duda vai cantar e eu vou ficar fazendo o que lá? Você vai fazer a segunda voz, irmão. Faz a primeira, você faz a segunda. Outro dia, a minha esposa, vamos levar no ensaio do coral. Eu falei, vamos. E eu comecei a levar no ensaio do coral. Aí o Kleber, pastor, vem aqui orar por nós. Ele vai orar. Você sabia que orar, né? Daqui a pouco o pastor já está aqui em cima, fica aqui com nós. Daqui a pouco é o quê? Está no temor. Todo mundo sabe que o pastor Augusto faz o quê? Não canta. Mas um homem como eu fugiria? Não. Ele foi chamado, já que está. Vai que Deus está usando ele para aperfeiçoar o dom que há em mim. Ou colocar um dom, né? Porque eu acho que é mais para colocar um dom do que só aperfeiçoar. Entenda. Arão, Ur, Josué, exército, Moisés, todos têm o seu papel no meio da conquista de Canaã. Não, você não está entendendo. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus! Caminhando eu vou. Se você não vai, se você não vai, oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Não, irmão, não tem esse negócio não. É só na música que fala, se não vai, não impeça. Me ajuda, eu vou caminhar. Mas tem gigante, tem cananeu, tem heveu, tem jebuseu, e eu preciso de você, você precisa de mim, e nós vamos expulsar os moradores, habitantes da terra, porque Deus deu para nós em herança. Existe uma terra que tem que ser tomada à força, é o céu. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, irmão. Olha para alguém e fala assim, você está usando a sua espada? Espada que é essa aqui, ó. Está usando sua espada. Ei, soldado, está na hora de entender que Deus não te fez para ficar parado, Deus não te chamou para ficar parado. Está na hora de usar a espada do Espírito. Está na hora de colocar o capacete, está na hora de colocar a couraça, está na hora de calçar os pés com a preparação do Evangelho. Está na hora de se revestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Não tem trégua, irmão. Se você não pegar a espada para lutar contra o diabo, ele vai continuar se andando na sua casa e acabando com a sua família. Eu vim aqui em nome do Senhor te dizer, oração não está faltando. Tem gente que ora e ora de manhã cedinho. Tem gente intercedendo, tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente pregando, tem louvor, tem tudo. O que está faltando? Está faltando eu entender e você entender e nós entendermos que somos um exército. Somos o quê? Do Deus vivo. E sabe como é que um dos nomes do nosso general, do nosso Senhor? Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Não dá mais para ser omisso e dizer, sou neutro. Não tem neutralidade, irmão.
Olha para mim aqui. Um dia, Josué estava num lugar para uma luta, e daqui a pouco veio um anjo. E aí Josué olhou para o anjo e falou assim: dos nossos ou dos dele? O anjo falou: nem dos seus, nem dos deles. Antes, eu sou o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo. O que ele está dizendo? Eu estou no céu para resolver a situação. Você vem falar de coisa humana, eu vim aqui para resolver outra situação. Olhe para mim aqui, presta atenção. Não dá para ficar neutro. Ou você luta pela sua família, ou o diabo destrói ela. Não dá para ficar neutro, ou você luta pelos seus filhos, ou o diabo destrói eles. Não dá para ficar neutro, ou você luta pela sua vida, ou o diabo vai continuar se andando com ela. Está na hora de você dizer: aqui não. Está na hora de pegar a espada e falar: cai fora. Está na hora de dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu fui chamado para te resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo. E ele se prepara para botar ele para correr. Você vai botar ele para correr lá na sua casa. Você vai botar ele para correr lá na sua empresa. Você vai botar ele para correr lá do seu bairro. Você vai botar ele para correr do meio da sua família, do meio da sua parentela. Você vai botar ele para correr em nome do Senhor. Por quê? Porque a intercessão não está parando. De vez em quando eu vejo o muro colocando um do lado, de vez em quando colocando um do outro. Aleluia. Você não dá glória, você está fazendo da forma. Escute bem. Qual foi a decisão de Moisés? Subir. Qual foi a ação de Moisés? Levantar a mão. Qual foi a ação involuntária de Moisés? O cansaço. O cansaço é involuntário, irmão. Se eu pudesse, eu não tinha cansaço. Eu queria não se cansar. Esse dia eu estava tão esgotado que eu estava irritado, estressado. Estresse, irmão. Trabalho. Diga assim: até Moisés se cansa. Olha para alguém e fala assim: está precisando de ajuda? Está na hora de nós perguntar se a pessoa está precisando de ajuda. O companheiro, a companheira, o pai, a mãe, o líder do ministério que você faz parte. Está na hora de nós sermos proativos. Está na hora de dizer: eu estou aqui. Se precisar, conta comigo. Estou aqui. Chegava para a casa e falava assim: está precisando? Pode? Está todo bonitão. Olha, todo galã, né? Nós não estamos aceitando currículo ainda, tá? Tem só 14 anos. Põe o ombro aí embaixo. Ombro. Fica com o ombro aí. Você acha que eu quero escapar? Vem também. Irmãos, é de Deus esse negócio. Já colocou o ombro debaixo do braço do seu líder, da sua liderança? Agora nós vamos falar de liderança familiar, trabalhista, estudantil. Já perguntou o que eu posso fazer para ajudar? Tem gente que quer ser promovido, descer na lenha no chefe. Não vai ser promovido nunca. Para dar mau testemunho. A Bíblia diz que Deus era com José em tudo que ele. E ele era submisso. Quando a mulher de Potifar chegou para ele e falou assim: deita comigo. Ele olhou e falou assim: ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O meu patrão mandou cuidar de tudo aqui, menos da senhora.
Meu patrão falou que é para mim cuidar de tudo. Da senhora não. Caiu fora. Foi acusado, foi para a prisão e Deus o honrou. Podem até arquitetar contra a sua vida, mas se você estiver confiando em Deus, esperando em Deus. Então, proatividade, diga proatividade. Procure entender no que você pode ajudar. Tem uma coisa que não teve para onde eu correr. Minha mãe comprou uma máquina quando ela ia para o Paraguai, me deu a máquina e falou assim, ó, essa aqui você vai cortar o cabelo do seu irmão vai cortar o seu. A primeira vez que eu cortei o cabelo do meu irmão, ficou parecendo aqueles índios juruna. Mas não teve jeito. Quando meu pai viu, ele perdeu. Meu pai tinha colocado no Senai para fazer torneiro mecânico, fiz lá em Diadema, no Manuel Garcia Filho, depois vim para o Almirante Tamandaré, fazer freador ferramenteiro. Estava na parada, cheguei com 18 anos, eu tinha quase perdido um dedo, quase perdido um olho, falei, tô indo ser cabeleireiro. Ele falou, cabeleireiro? Aí resumindo, nasceu o Gustavo. Ele já não desconfiou de nada mais. Você entendeu? Cabeleireiro há 27 anos atrás, irmão, era meio suspeito. Aleluia. Aí eu falei, ó. Resumindo, irmãos, existem algumas coisas que vêm e é entregue para nós. E eu não entendia. E um dia dentro de uma clínica, Deus falou assim, o dom que eu te dei, tu dividirás, e muitos serão donos do seu negócio. Quantas pessoas hoje são profissionais? Porque um dia eu recebi uma ferramenta da minha mãe. E antes dela falecer, ela já tinha visto muita coisa. Eu dando aula no Florestan, alunos, formatura, foi muita coisa. E ela pôde ver. Não cheguei nem a comentar com ela, agradecer ela porque um dia ela me deu aquela máquina. Agradecer ela por ter ganhado a máquina. No dia, claro que eu agradeci. Mas hoje eu consigo entender que a minha mãe me deu uma ferramenta, a qual ela nem imaginava o quanto isso se tornou importante. Então, a Bíblia diz: tudo aquilo que vier a sua mão, faça conforme a sua força. Ah, irmão, então a minha força é, diga comigo, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Por isso você vai fazer conforme a sua força, porque quem te fortalece? Quem te fortalece? Quem te fortalece? Quem é que te fortalece? Josué, quando a intercessão parava, ele começava a perder. Quando a intercessão voltava, ele começava a ganhar. Eu vou dizer algo para você. Você não vai ganhar porque você é habilidoso, forte, condecorado, graduado, não. Existe alguém que está à direita do Pai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Existe alguém que está dizendo, e naquele dia da cruz ele disse: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te animar e te incentivar. Primeiro, se coloca de pé literalmente, se coloca de pé e diga assim: Deus, o que o Senhor tem para mim, me capacita, me revela, me mostra, em sonho, em visão ou em profecia. Deus, perdão pelos não que eu te dei. Diga assim: verbal ou não verbal. Como assim verbal ou não verbal? É porque você nem sempre você fala não. Você fala, eu vou, eu faço. Você não vem, você não faz, você não tá, você não age. É, o microfone na boca. E a Duda está ali, ó. Aleluia. Proatividade. Proatividade. Eu imagino que de vez em quando o povo escapava da espada, dava uma olhadinha, via a mão de Moisés erguida, opa, vamos
vambora. Ei, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus te dará capacidade para exercer o teu chamado e cumprir o ministério que Ele te entregou. Se você é evangelista, você vai fazer a obra de evangelista. Se você é presbítero, vai fazer a obra de presbítero. Se é pastor, vai fazer a obra de pastor. Se é músico, vai ser músico. Se é obreiro, vai ser obreiro. Se eu sou membro, vai ser só membro por enquanto, mas vai subir de posição. Aleluia. Mas vamos lá, porque Josué, um tempo está lá na luta, daqui a pouco Josué está na frente do povo. Não foi de qualquer maneira, não. Foi como auxiliar na tenda, foi como espia, foi na guerra. Já ouviu aquela história do menino que dorme e já fala: mãe, cresci, estava atravessado na cama? Ninguém cresce do dia para a noite. Vamos obedecer, vamos seguir, vamos estar no exército, pronto. Não, Moisés, eu não vou subir não, acho que eu vou lá com Josué. Não, vocês dois vão comigo. Imagina, Moisés sobe sozinho. Diga assim: derrota. Olhe para alguém e fala assim: não murmure quando você for convocado. Diga assim: eu não vou fazer corpo mole. Você viu o que você falou? Você ouviu o que você falou? Você ouviu mesmo? E você falou com fé ou sem fé? Cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração reto. Cria em mim um espírito voluntário. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os soldados que o Senhor quer que sejamos, os guerreiros que o Senhor nos chamou para ser, os intercessores que o Senhor nos chamou para ser, os auxiliadores que o Senhor nos chamou para ser. Oh, ajuda-nos, ó Pai, a cumprir o chamado, que não é fácil, mas nós confiamos em Ti, que assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, foi com o exército, o Senhor também é conosco, é com a família do Teu servo, da Tua serva, que subiu nesta noite, neste santuário, e em nome de Jesus, ó Pai, aqui está os Teus filhos, Senhor, ovelhas do Teu rebanho, que estão dispostos a cumprir o Teu chamado e realizar a Tua obra. Pai, ajuda-nos, ó Pai querido, a fazer da forma que o Senhor determinou. Perdoa-nos, ó Pai, quando fomos omissos, quando fomos preguiçosos, quando fomos acomodados, quando deixamos de orar, de buscar, de ler, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Como igreja nós pedimos perdão. Quantas almas estão esperando para ouvir acerca da Tua palavra, quantas pessoas precisam ser libertas. Usa-nos segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia, seja conosco. Usa o Teu filho no trabalho, usa a Tua filha na escola, usa por onde quer que formos. Olha para mim aqui, diga assim: cananeu, diga eveu, Eteu, Jebuseu, diga assim: a terra é nossa. Fala, cai fora. Fala, Eveu, Cananeu, Eteu, cai fora. A terra é nossa. Olha para mim. Deus te deu por herança. Deus te deu por herança. Avança, irmão. Avança, irmã. Prospera, cresça, conquiste, em nome do Senhor. Aplaude a Jesus. Aleluia. É tempo de conquistar, amém, irmãos?
Se a gente não avançar, nós vamos ser atropelados. Ou a gente avança, ou o diabo passa por cima. A gente escolhe qual posição que a gente está. Ou de resistir e possuir a terra, ou de morrer no deserto. Só teve 2 destinos para aquele povo: os que entraram na terra e os que morreram no deserto. A gente tem que escolher qual que a gente quer. E não importa como, nós temos que perseverar até o fim. Senão nós vamos morrer como muitos estão mortos nos seus delitos e pecados, diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, domingo, irmãos, às 17 horas nós temos o nosso culto com o Ruiós. Amém? Culto de jovens. Vão estar dirigindo aqui, ó. E vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus fala que os jovens são fortes, né? Então, Deus está levantando esse exército de jovens nessa terra para pisar na cabeça de Satanás. E eles vão estar aqui, sendo preparados para a batalha. Quando a gente põe os jovens aqui, irmãos, nós estamos preparando eles para a batalha. Nós estamos treinando o exército. Porque um dia, eles já vão estar batalhando, mas um dia eles vão assumir o controle da guerra, né? Porque os velhos morrem e os novos pegam a próxima geração. Amém? Então, domingo, culto de jovens. Se você tem um jovem na sua casa, traz ele aqui para ver uma igreja sendo dirigida por jovens, para entender aqui que o plano de Deus é maior do que o nosso plano, e aquilo que Deus tem para fazer é maior do que aquilo que a gente faz com as nossas mãos, porque é Ele que opera o querer e o efetuar. Quando a gente se dispõe para fazer algo, Deus nos usa e nos capacita. Enquanto a gente está parado, Deus não faz nada. A partir do momento que a gente se move, Deus nos dá as armas e nos coloca para guerrear e nos dá vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que mais que temos de... Toda quarta-feira, discipulado para casais. Irmãos, casamento, o noivado, o namoro, e até o estar sozinho, né? E esperar acontecer isso. É algo que tem que estar preparado. Hoje mesmo eu estava ministrando na vida de uma moça lá no salão que eu fui, numa cabeleireira. E ela me contou da separação dela, tudo que ela sofreu. E o que ela está passando. E eu falei para ela, Deus quer te preparar para viver o novo dele. Mas para viver o novo de Deus, você tem que ser curada do velho. E muitas vezes a gente está machucado. E muitas vezes, durante o período que a gente foi machucado, a gente proferiu palavras. E essas palavras muitas vezes têm um peso sobre a nossa vida. E essas palavras nos impedem de ser felizes novamente. Por quê? Porque precisam ser renunciadas, né? Coisas que nós falamos, não quero mais ninguém. Ninguém presta, isso, aquilo outro. Tudo isso vai impedindo a gente viver os planos e os propósitos de Deus, né? Então, falei para ela, precisa pedir para o Espírito Santo trazer na sua memória tudo que você falou e você renunciar a isso, para que Deus possa fazer a vontade dEle. Ou às vezes até mesmo a restauração, né? Na sua vida. A gente não sabe o que Deus tem, mas sabe que tudo que Deus faz é perfeito, né? E a gente tem que estar pronto para o que Deus tem. E às vezes a gente não permite. Esse estudo aqui, ó, de casais, vai abrir a mente, né? Quem quer casar, quem quer noivar, tem que aprender, irmãos. O homem tem que aprender como tratar a mulher. O homem tem que entender que o dia que ele entrar no casamento, ele vai entrar para morrer. Não vai entrar para viver, vai entrar para morrer. O primeiro que tem que morrer é o marido. Entrou bandido em casa, se lasque, meu filho. Vai lá, toma um tiro você. Porque o amor do marido é sacrificial. Ele tem que morrer pela esposa. A Bíblia diz isso. O amor dele é sacrificial. É dar a vida pela esposa. Por isso que o marido vai para a rua muitas vezes mais cedo, sofre mais lá fora, porque é Deus que deu esse dom para ele, é o sacerdote, ele que cuida, ele que protege.
Ele que traz o alimento dentro de casa. E a mulher tem que aprender a se submeter, ficar quieta na hora certa, que é a parte mais difícil, fechar a boca, se submeter ao esposo. Também é difícil? É muito difícil. Mas se a gente não fizer isso, entra tudo em descontrole. Aonde a gente aprende isso? Aqui, ó. Casa da Cura. Discipulado para casais. Amém? Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Porque se a gente não entrar num casamento fazendo a coisa certa, nós já vamos entrar para morrer, para destruir tudo. Por isso está todo mundo casando e separando, né? Casando e separando. Casa num dia, separa no outro. Não está assim os casamentos de hoje em dia, então? Está que nem trocar de roupa. Troca de marido que nem troca de roupa. Tem umas aí na televisão, já trocou de 23 maridos. Meu Deus do céu, como pode trocar de 23 maridos? Não é namorado, não é marido mesmo. Assinado papel. Sangue de Jesus tem poder. Precisamos aprender, renovar os nossos votos, renovar. E é aqui, ó, quarta-feira. Se você quer casar, está casado, está ajuntado, está aleluiado, como o povo diz, vem aqui para deixar a coisa acertada, em nome de Jesus, para viver as bênçãos do Senhor. Amém? O que mais? Primeiro culto do mês, presta atenção, todo primeiro culto do mês é o culto das primícias e ele é às 9 horas da manhã, não tem à noite, à tarde. Primeiro e o segundo culto do mês, às 9 da manhã. Os outros cultos do restante do mês, às 17 horas da tarde. Por que isso, pastor? Eu não sei, porque Deus quis assim, nós estamos fazendo. Se Deus mandar fazer tudo de manhã, nós vamos fazer. Por enquanto, é só os primeiros 2. Amém? Glória a Deus. O que mais? E só, né? Aleluia. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você nessa noite, porque Ele falou comigo e eu creio que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia.